Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Hoje eu tentei fazer a prova do Enem, tentei, viu? Temos lá na redação falando sobre a herança dos africanos no Brasil, e eu pensando na herança dos santos no céu, pensando no sermão. Mas aqui estamos, Atos, versículos do 8 ao 20, capítulo 19. Vamos ler, meus irmãos, Atos, capítulo 19, versículos do 8 ao 20. A leitura está aí, novamente na projeção. Que bênção, né? Como é bom termos essa bendita projeção de volta. Diz assim a palavra do Eterno. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Leiam os irmãos, por favor, os versos ímpares. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus filhos, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que tomavam a 50.000 denários. Assim, vamos ler juntos também esse. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos orar, queridos. Meu Deus, que a tua palavra cresça e prevaleça poderosamente em nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no último dia 31 de agosto, de outubro, né? A gente comemorou, enquanto igreja reformada, mais um ano desse momento tão importante para a história da igreja, né? Ali, quando em 1517 o ex-monge católico Martinho Lutero anexou, e aquilo foi muito simbólico, as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E o seu legado ele é incontestável e tão importante. Alguns personagens, pessoas importantes da nossa história e da nossa época, falaram um pouco sobre o legado de Martinho Lutero, como, por exemplo, a ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, durante um discurso alusivo aos 500 anos da Reforma, ela disse o seguinte sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero nos mostrou
que a coragem de defender aquilo em que acreditamos pode mudar o mundo para sempre. O famoso Albert Einstein disse também sobre o reformador: Lutero é uma figura de quem o espírito da época tomou posse para o elevar à posição de líder maior de toda a sua geração. Mas também um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, ele disse sobre o reformador: Lutero nos deu a Bíblia, devolvendo-a ao povo. Foi como se ele tivesse aberto uma janela para permitir que a luz de Deus iluminasse o mundo. Fantástico isso, né? O que é que Lutero tem a dizer sobre isso? Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. E na verdade, meus irmãos, é a palavra de Deus, que ela é poderosa pela ação do Espírito Santo e pela providência de Deus, preservando, sendo preservada e levando adiante o Evangelho. Quem é que vence? A palavra de Deus. O Evangelho, onde ele chega, ele se sai vitorioso, porque essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela faz tudo, ela é tudo. E por isso nós estamos aqui, porque um dia essa palavra foi anunciada ao meu e ao seu coração, e de maneira poderosa Deus abriu a nossa janela e fez com que essa luz do Evangelho brilhasse em nosso entendimento, no nosso coração. Se assim é, isso não é somente um privilégio pós-reforma, isso não tem acontecido depois do século XVI, pelo contrário. A palavra de Deus, ela sempre vem dando frutos, porque essa palavra ela é poderosa. Foi assim desde os primórdios, foi assim na época do apóstolo Paulo também, como alguém que anunciou e foi tão importante para a história da igreja, mas que certamente também poderia dizer tranquilamente: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Foi isso que aconteceu. O trabalho de Lutero, ele disse que fez 3 coisas. Ele só fez ensinar, pregar e traduzir a palavra. Ensinar, pregar e traduzir a palavra. O trabalho do apóstolo Paulo foi ensinar, pregar e escrever a palavra. E Deus fez maravilhas. Veremos como esse evangelho ele venceu. Baseados aqui nessa passagem bíblica, porque o evangelho venceu de maneira primordial e excelente na cidade de Éfeso. E a gente vai perceber que essa vitória se deu por meio da proclamação ousada do Evangelho. Ela também prevaleceu sobre o poder das trevas e ela alcançou o seu propósito final aqui, a salvação dos perdidos, a salvação da cidade de Éfeso, através do anúncio do Evangelho. E o nome de Jesus foi engrandecido. Essa é a grande ênfase, o nome do Senhor Jesus sendo engrandecido. Veja como é maravilhosa. E esse último versículo que nós lemos, ele serve de paradigma para o próprio livro de Atos dos Apóstolos, porque a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Essa expressão, ou expressões correlatas, parecidas, elas vão acompanhar toda a epístola, toda a história, falando de Paulo, falando de epístola, né? Toda a história aqui no contexto da igreja crescendo. Essa igreja crescia, o evangelho crescia e prevalecia poderosamente. Então, crianças, o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar que o evangelho sempre vence. Como é que o evangelho sempre vence? Sendo pregado em primeiro lugar. O que é que acontece aqui? Veja, o evangelho vence através da proclamação ousada. E isso acontece por meio aqui do apóstolo Paulo. Paulo já tinha chegado à cidade de Éfeso. Perceba, a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, tá certo? Era a 5ª cidade mais importante do Império Romano. Era a capital da Ásia Menor. Lá a gente encontrava a 3ª maior biblioteca do mundo. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo também se encontrava em Éfeso. Só que, ao mesmo passo, a gente percebe a impiedade daquele lugar. Era uma cidade pagã, uma cidade que vivia nas trevas, uma cidade que era entregue ao paganismo. Lá, uma das 7 maravilhas do mundo que eu falei para vocês era o templo de Diana. Então ali ocorriam assim rituais pagãos de
que unia ali a prostituição, idolatria. Então era uma cidade medonha. Mas essa cidade, ela estava dentro do roteiro de Deus. Como é maravilhoso, porque dentro do plano eterno de Deus, essa igreja, essa cidade se torna importante. E Deus, ele vai alcançar essa cidade, e Paulo chega até lá na sua segunda viagem missionária, mas ele não se demora lá na cidade de Éfeso. Veja, ele tem que sair até que, quando ele está no finalzinho da sua segunda viagem, se a gente olha aqui no capítulo 18 de Atos, ele não permanece ali durante muito tempo, e ele diz assim, eu vou voltar, se Deus quiser. E na providência de Deus, entre 1 e 2 anos, ele volta à cidade de Éfeso, agora ele volta de mala e cuia. Agora ele volta com um propósito ali de ter mais essa investida missionária, e pela providência de Deus, ele acaba passando mais tempo ali. Primeiro ele passa 3 meses naquele lugar. E qual era a estratégia de Paulo? Ele vai se utilizar disso. Quando ele chega numa cidade, ele observava onde estava a sinagoga, e ele vai lá na sinagoga e ele prega ali, ele discorre sobre a palavra de Deus nas sinagogas. Então, para um público majoritariamente composto de judeus ali. Então, ele ia aos sábados. Então, essa missão começa e ele permanece naquele lugar durante 3 meses. E como é que ele prega? E aqui a ênfase é interessante, ele falava, mas falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. O teor da mensagem de Paulo, ele não falava sobre si mesmo, mas ele falava sobre o reino de Deus, que aqui é um termo sinônimo para falar sobre a salvação, sobre Cristo Jesus. Esse era o assunto de Paulo, essa era a pauta principal de Paulo. Falar sobre o reino de Deus. Como é que ele proclamava essa verdade? Ele proclamava essa verdade falando ousadamente, falando corajosamente, ou seja, não ficava encabulado. E ali, em qualquer âmbito, em qualquer ambiente, Paulo, assim como outros apóstolos, eles pregavam com ousadia, e assim também que nós precisamos falar de Jesus com ousadia, com intrepidez, sabendo que é uma verdade absoluta. Se você crê nessa palavra, essa palavra conquistou o seu coração, você deve proclamar essa verdade. Se ela transformou a sua vida, você deve falar. Mas de onde vem essa ousadia de Paulo? Será que ele fez algum curso de homilética ou algum curso de retórica para poder se expressar melhor? Não, essa ousadia vem do Espírito Santo de Deus. E cheio do Espírito Santo, Paulo falava de Jesus, proclamava essa salvação. Então, meus queridos irmãos, será que nós temos tido ousadia ao falarmos sobre a palavra de Deus? A pregar o Evangelho? Às vezes eu vou passando no centro da cidade e vejo um evangelista numa calçada, ele tem um microfone, uma caixa de som, uma Bíblia na mão e um sonho. Né? E ali talvez você pode ser até contestável ali a sua forma, o seu método. Será que o povo está ouvindo? Eu fico olhando e o povo passando para lá e para cá. Meu irmão, a verdade que é transmitida ali é algo que é impactante para a gente. Ainda que nenhuma pessoa escute passando para lá e para cá. Mas o que aquela pessoa está falando, ninguém pode duvidar que é verdade para ela. Às vezes nós temos essa verdade e nós falamos como se fosse uma mentira. Ou não falamos com tanta ousadia. Ficamos com medo. Com medo de quê? Ah, pastor, mas Paulo é Paulo. Ele podia falar com ousadia. Ele conhecia sobre a palavra de Deus. Eu não passo de uma criança. Já disse o profeta certa vez. E qual o problema? Será que Deus ele não se utiliza de ferramentas fracas? Paulo também era fraco. A força de Paulo estava no Espírito Santo, nessa intrepidez. E por isso ele falava dessa verdade. Imagine só, você se tivesse aqui essa noite faltado todos os pregadores. Faltou o pastor Érico, sei lá, fiquei no Enem lá, pensando na redação e, enfim, e trocentas questões lá, e enfim, não tivesse chegado aqui. O pastor Flávio não pôde chegar. O presbítero Itiel também não. Que catástrofe, hein, irmãos?
né? Deixa eu ver, quem prega mais aqui? Bruno, Breno também, não tinha chegado, enfim. E aí, o que você faria? Não íamos ter culto? Teve um dia que isso aconteceu, numa cidadezinha lá na Inglaterra. E aí, chegou a hora do culto, Colchester é o nome da cidade. Me perdoe aí meu inglês, não é assim que pronuncia. Aí o homem viu que o pastor não pôde chegar ao culto, e um homem simples, como se fosse um sapateiro, alguma coisa do tipo, letrado, ele foi ao púlpito, abriu lá em Isaías 45, 22, ele começou a pregar assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E ele não tinha muito o que falar, mas ele dizia: olhem para Jesus, olhem para Jesus, olhem para Jesus e vocês serão salvos. Naquele dia tinha ido um jovenzinho para aquela igreja. Ele tinha 15 anos na época. E quando esse irmão lá falou, e não lia nem direito, ele olhou para o jovem e disse: você está assustado. E o jovenzinho estava assustado mesmo. Ele disse: olhe para Jesus e você será salvo. Mas se você não olhar para Jesus, você estará perdido para sempre. Aquela palavra foi como uma flecha no coração de Charles Spurgeon. Ele foi alcançado pelo Evangelho. Pregue. Pregue ousadamente. Pregue poderosamente. O poder não está em nós. Quem somos nós? O poder está no Evangelho, na mensagem da cruz. Você crê? Então fale ousadamente. Falem, crianças, na escola. Falem para os seus amigos. Espalhem essa boa notícia para o mundo inteiro ouvir. Fale você que está no seu trabalho encabulado. Fale para o seu chefe também. Se eu for demitido, aí, enfim... Fale na escola, fale na universidade, fale pelos cotovelos, mas fale desse nome que é sobre todo nome. Nesse nome há poder, nesse nome há salvação. Fale ousadamente. Essa é a verdade que nós temos. Só temos essa. Eu só tenho essa verdade para trazer para vocês, irmãos, essa noite. Creio que ela seja suficiente, e ela é suficiente, porque ela foi suficiente para me salvar. Se as pessoas não derem ouvidos, nós não somos responsáveis pelo resultado da pregação, tá bom? Deus só mandou a gente falar. Mas cremos que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela vai cumprir o seu propósito. Seja para salvar, ou seja para testar ainda mais, ou para endurecer ainda mais os corações. Mas a palavra ela tem esse poder. Ela amolece os corações, mas ela também pode endurecer ainda mais. Os resultados não estão sob o nosso domínio, sob o nosso controle. Lembre-se de que também desprezaram o apóstolo Paulo nas suas pregações em tantos e tantos momentos. Se lembrem que desprezaram o próprio Jesus. Uma hora lá que o pessoal se retirou. Precisamos somente falar. Devemos pregar com ousadia, mas devemos também pregar com discernimento, com inteligência. O que foi que aconteceu aqui? Paulo estava na sinagoga, estava pregando, e depois de 3 meses viu lá um burburinho, os judeus estavam falando mal sobre os do caminho, diante da multidão, ou seja, desvirtuando a mensagem, tentando tirar o foco da mensagem, enfim, como esses cardos e abrolhos no reino de Deus, que tentam... tirar a autoridade da Escritura, ou tentam atrapalhar a pregação, tentam atrapalhar a propagação do Evangelho de Jesus. Isso estava acontecendo. O que é que Paulo faz? Ele vai perder tempo discutindo lá com os judeus? Argumento ele tinha, né? Com certeza ele tinha argumento para passar horas e horas a fio ali, discorrendo e discutindo contra os judeus, ou defendendo talvez a sua reputação. Mas Paulo tem mais o que fazer, ele sabe que a mensagem ela é urgente. Então ele sai da sinagoga e ele aluga um espaço chamado aqui a Escola de Tirano, certamente o indivíduo que tinha lá, que se utilizava desse espaço como escola, um ambiente agora público. E Paulo, o que é que ele faz? Estrategicamente, ele ocupa esse espaço. Dizem que lá em Éfeso, nessa época,
eles trabalhavam até a produtividade, ali era até 11 horas da manhã. Depois, à tarde, o pessoal descansava. Alguém já disse que tinha mais gente dormindo a 1 hora da tarde do que a 1 hora da manhã em Éfeso. Você tirar aquele cochilo depois do almoço, hein? Ia se dar bem em Éfeso, lá todo mundo apagado. Mas o que é que Paulo fazia? Ele se utilizava desse tempo. Então, das 11 da manhã às 4 horas da tarde, ele estava ali na escola de Tirano. E vejam bem, aquela reunião que agora era restrita, num ambiente para 100, 200 pessoas, assim, tamanho aqui dessa igreja, mais ou menos, agora ele vai para um espaço público. Não só, aquele ambiente agora que era composto somente de judeus, agora judeus e gregos estão ouvindo a palavra de Deus. E se Paulo tinha permanecido ali na sinagoga 3 anos, aqui vai nos dizer que ele passou 2 anos pregando a palavra de Deus diariamente, 5 horas por dia. O que é que acontece durante esse tempo? Se torna um SPN, né? Se torna um seminário. Pastores são formados, outras lideranças são formadas, e de modo tal que aqueles que são frutos desse trabalho de Paulo, desse discipulado, agora eles vão para outras regiões, de modo que o texto vai nos dizer que a Ásia, assim, ela é alcançada. No verso 10, diz assim: dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Veja que coisa maravilhosa. Deus controlando, e o que é crise se torna oportunidade. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre vence. Porque o evangelho de Deus sempre vence, debaixo da providência do Eterno. Agora veja, meus irmãos, o evangelho vence e ele prevalece sobre os poderes das trevas. A partir do verso 13, vai dizer que, 11 aliás, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então era comum dentro daquele tempo essa manifestação espetacular, com milagres extraordinários ocorrendo, sempre testificando o Evangelho e nunca substituindo a palavra de Deus. E aqui, sempre para atestar o poder de Deus e a mensagem do Evangelho. Então isso sempre estava acompanhando a vida dos apóstolos, apóstolo Pedro, aqui também a vida do apóstolo Paulo. Ele estava pregando a palavra, mas havia aqui esses milagres extraordinários. A ponto, verso 12 vai dizer, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Esse lenço aqui, muito provavelmente, ou melhor dizendo, na época algumas pessoas elas colocavam esse lenço na testa, né, para conter lá o suor, e também usavam aventais nesse também propagando a palavra. Então o que é que acontecia? Nesse momento aqui, era levado aos enfermos esses lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, e aí enfermos eram curados, espíritos malignos também eram expulsos, se retiravam. Veja quanto poder, quanta manifestação extraordinária da parte de Deus estava ocorrendo aqui. Percebam que era Deus pelas mãos de Paulo. Deus poderia fazer isso soberanamente, sem ser pelas mãos ou pelo intermédio de Paulo, ou sem se utilizar de lenço, podia fazer. Deus ele não tem limites, ele é todo poderoso. Mas, meus irmãos, eu pergunto a vocês, quanto custaria um lencinho desse hoje, hein? Quanto custaria um lencinho desses hoje? Eu vi uma publicação lá de Ana Paula Valadão. Então lá, talvez não concorde muito com sua teologia, mas ela falou algo interessante. Teve uma época que ela foi para um evento onde estava lá o Benny Hinn, né, um grande, deixa eu ver se eu uso esse termo, sei lá, um famoso pregador. E aí, o que é que estava acontecendo?
Esses lenços do Benihim estavam sendo vendidos ali. E antes dela se apresentar, ela estava olhando o que estava acontecendo. E dizia lá quanto custavam os lenços. E alguém passava no meio da multidão. E as pessoas levantavam as notas e eram trocadas pelo lenço. E tinha gente que não tinha dinheiro e não ganhava nenhum lenço. E aí ela começou a pensar nesse texto. Disse, não, mas Paulo fazia isso, então tem base bíblica. Aí depois ela pensou, mas Paulo não vendia não. Aí quando ela entrou no palco, meu amigo, na última fala dela, ela descascou. Dizendo assim, olha, não confie nesse lenço, nem pessoas, pregadores que vendem a fé. Eita, ganhou uns pontos. Veja, meus irmãos, a verdade é essa, meus queridos. O evangelho não pode ser deturpado, não pode ser vendido, não pode ser maculado. Observe que dentro dessa turma que estava vendo toda essa manifestação espetacular, tinha os charlatões. Tem charlatão espalhado em todo canto, né? E aí eles estavam olhando o que estava acontecendo ali. Perceba, verso 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. A cidade de Éfeso era uma cidade permeada por paganismo e também eles praticavam muito magias, então eles eram muito envolvidos com esse mundo místico aí. Inclusive, tinham até, nessa época, gentios pediam aos mestres judeus para exorcizar demônios. Tem aqueles, os exorcistas, ou mágicos. Eles usavam fórmulas mágicas e a cidade de Éfeso era um depósito de rolos de magia, pois era uma cidade muito envolvida, e aí, como eu falei para vocês, com adivinhação, feitiçaria, interpretação de sinais. Então a superstição era tanta que eles usavam até medalhões ao redor do pescoço como amuletos. E dentro deles tinha papiros mágicos enrolados. Então tinha toda essa fórmula mágica e eles tinham essa prática perniciosa que se juntava aqui. Era tanto comum para os efésios, aliás, quanto também para alguns judeus que assim se valiam dessas práticas estranhas. Dentre eles estava quem? Os filhos de Seva. E eles estão observando ali, filho de um Seva, um sumo sacerdote. Na história bíblica a gente não percebe nenhum Seva sumo sacerdote. Muito provavelmente ele se apropriou desse título, porque se apropriar desse título dava uma certa fama também. Imagine só que hoje tem os bispos. Não o nosso bispo, né? Nosso bispo é original, o André Bispo é o original, claro. Mas apóstolos, paipóstolos e por aí, e assim diante. Lá o pessoal tomava esses títulos também. E aí os filhos estavam lá, e o caba tinha filho, viu? 7 filhos, e eles estavam vendo o que é que Paulo estava fazendo, e aquela manifestação toda espetacular. Espíritos malignos saíam quando Paulo expelia esses demônios, também acontecia ali milagres, curas, e então eles olharam, puxa vida, é tudo que a gente precisa. Que tipo de coisa é essa? Será que esse homem é um mágico novo, um David Copperfield da vida? Então a gente está aqui, vamos ver o que é que ele faz. E eles começaram a prestar atenção. É só repetir a fórmula e vai dar certo. Vocês sabem como é? Como é? Abracadabra. Repete a fórmula que a coisa vai começar a acontecer. E aí o que é que eles fazem? Pensando nisso, eles vão tentar fazer. Olha o que é que dá aqui. Os que faziam isto, verso 15, mas o espírito maligno lhes respondeu. Deixa eu ler o 14, por favor. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Essa fórmula não deu certo para eles. Esses magos, eles queriam, imagine só se isso tivesse dado certo, eles teriam
tomado um posto ali juntamente com o apóstolo Paulo. E a palavra de Deus ia ser transformada em magia ou confundida a qualquer arte humana. Veja que perigo e que risco. Imagine só se isso dá certo. Se eles usam essa fórmula e a coisa acontece, então ia ser o espetáculo, talvez Paulo e os filhos de Cefas em Las Vegas. O espetáculo da magia. Mas sabe, meus irmãos, esse evangelho ele prevalece, esse evangelho vence sobre os poderes das trevas e ele prevalece. E aqui a gente vai ver a própria ação do Senhor Deus preservando essa mensagem para que ela permaneça pura e eficaz. Tem muita gente de má fé na igreja, né? Se você estiver procurando por enriquecimento, poder ou fama, muitos olham para a igreja como assim um lugar onde essas coisas podem ser alcançadas. Claro, isso para as pessoas mais intencionadas. Ela pode ser um atalho para aqueles que desejam alcançar essas coisas. E ali tem os filhos de Seva, como tem na nossa época também. Meus irmãos, os filhos de Seva ficaram bem famosos aqui. Mas não foi por terem expelido demônios, foi porque tomaram uma surra, meu amigo, dos demônios. Desse demônio só eles tomaram uma surra. Olha o texto que vai dizer assim. Verso 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles e subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Lembre-se que os demônios, eles foram os primeiros a reconhecer a verdadeira identidade de Jesus durante o seu ministério terreno. Em Lucas 11:20 se lê, Jesus dizendo, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então os demônios mesmo, eles atestavam essa verdade, porque eles eram subservientes ao próprio Jesus Cristo. Porque, como Martinho Lutero chegou a dizer que o diabo ele é o cãozinho de Deus. E ele nada pode contra a palavra do Senhor, se o Senhor Deus agir, se o Senhor Deus preservar essa mensagem. E assim ele faz. Esses milagres e expulsão de demônios apontavam para a chegada do reino de Deus sobre a autoridade do nome de Jesus. Eles não foram capazes de resistir ao poderoso nome de Jesus, porque Paulo, em nome de Jesus, expeliu aqueles demônios, mas agora eles não reconhecem a autoridade daqueles filhos de Seva. E acontece aquilo que eu expliquei para vocês. Eles dão uma surra, esse demônio, esse possesso dá uma surra nesses filhos desse sumo sacerdote. Bem feito, né? Vocês já viram a expressão de bem pregado? Foi bem feito. Deus é poderoso para defender a sua palavra. Às vezes ele usa a inteligência de homens sábios e cheios do Espírito Santo, mas também intervém de maneira diversas, como agora, impedindo que os próprios espíritos malignos saíssem do possesso, o que confundiria e diminuiria o poder de Jesus, aparentemente, sobre quem Paulo estava anunciando, como também traria destaque para os filhos do sumo sacerdote. O que é que fica claro aqui? O poder de Deus que prevalece. O poder de Deus que vence sobre os poderes das trevas. O Evangelho, ele é muito interessante. Porque Paulo ele não faz nada nesse momento. E pela providência de Deus, há essa defesa do Evangelho para que essa mensagem não seja deturpada. Sabe qual é a nossa força aqui? Sabe qual é a nossa suficiência, a nossa capacidade aqui, enquanto nós estamos falando? É o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. Eu vi sobre um peixe que ele acompanha um tubarão. Peixinho, pequenininho, e ele sempre acompanha um tubarão. Sempre acompanha, sempre está perto desse tubarão. E o que é que ele faz? Ele vive das migalhas do tubarão, das presas do tubarão. Então, come as migalhas do tubarão e, às vezes, ele limpa os dentes do tubarão. Já pensou, crianças, isso? Um peixinho sendo fio dental de um tubarão.
Meus irmãos, assim somos nós com o Evangelho. Se você me vê aí em qualquer lugar, diz, rapaz, isso é um peixinho, um beta. Mas com o Evangelho, nós temos coragem de anunciar essa palavra. A nossa segurança está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu falo, e é Ele que nos protege, não somos nós que protegemos o Evangelho, é o próprio Deus que protege o Evangelho, e nós estamos aqui, pertinho desse tubarão, é Ele que é poderoso, é Ele que fala, é Ele que convence, é Ele que vence os poderes das trevas, é a palavra de Deus, isso pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Nós estamos falando e nós pregamos e nós anunciamos essa mensagem no nome de Jesus. Mas o Evangelho vence, prevalece. E o Evangelho vence salvando pessoas. O Evangelho vence derrotando corações de pedra. Olha o que o texto vai dizer. Dentro dessa confusão, porque isso aqui foi uma confusão, né? Muitos dos que creram... Não, verso 17. Chegou este fato, o quê? Essa surra dos filhos de Seva, ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era o quê? Finalzinho do verso 17... O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Veja, esse é o grande foco, essa é a grande ênfase, o nome de Jesus sendo engrandecido. Então, no verso 18, a gente lê que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. O que é que estava acontecendo ali? Todos os ventos estavam sendo favoráveis ao anúncio e à proclamação e à salvação. Está acontecendo. Quando a população ali de Éfeso percebe que essas magias, esses rituais humanos, eles não têm nenhum poder, nenhuma valia, e que o nome de Jesus assim é maior e prevalece sobre o poder das trevas, isso também impacta o coração deles e a vida deles. Me parece que alguns dos cristãos ali ainda guardavam algum tipo de livro, de pergaminho ali, com esses rituais. Pessoas abastadas, isso custava uma grana. Então, sabe, é que nem aquele pessoal que se converte, mas, sei lá, ainda tem as suas mandingas, mas não confia totalmente em Jesus. Tem gente que é meio assim, né? Meio pecar, sei lá, o pessoal era crente, mas tinha umas benzedeiras, aí ia lá na benzedeira. Parece que tinha gente aqui que ainda não tinha sido entregado seu coração completamente, definitivamente. E quando eles observam o que está acontecendo, eles vêm confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Essas magias, elas eram misteriosas e elas não podiam ser faladas. Então aqui é um contraponto. Agora eles estão denunciando as suas obras, eles estão falando dos seus pecados, das suas práticas e denunciando publicamente as suas próprias obras. No verso 19, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. O que é que o pessoal começou a fazer? Começou a tirar aqueles livros que estavam guardados, os seus amuletos, e ali eles levaram, em praça pública, eles começaram a queimar. Imagine só essa imagem. Alguém que olha e é constrangido e convencido, e ali para de confiar nessas magias e passa a confiar no Evangelho, passa a discordar dessas magias, desconfiar, não confiar mais e passa a acreditar plenamente no Evangelho. Então tem um primeiro lá. Isso aqui foi algo voluntário, né? Alguém chega lá com o seu primeiro livro
E o outro vai e coloca outro livro em cima. E ali fica aquela pilha e alguém ateia fogo. Imagine só a fumaça cobrindo ali. A fumaça crescendo. E as pessoas dizendo, o que é que está acontecendo ali? O que é que está acontecendo ali? Isso é tão simbólico aqui. As pessoas estavam desprezando o paganismo, desprezando os falsos deuses, desprezando aquelas coisas que eles confiavam e aprenderam a confiar durante toda a sua vida e passando a confiar totalmente, plenamente no nome de Jesus, entendendo que o nome de Jesus é suficiente. Só o Evangelho pode trazer esse impacto. Isso é algo marcante. Especialmente porque esses livros somavam uma pequena fortuna. Está falando aqui em 50 mil denários. Um denário correspondia a um dia de um trabalhador comum. Peguei aqui e calculei por um salário mínimo, dia lá R$44, deu aqui mais de 2.200.000 reais. Então era algo que pesava para eles. Era algo que antigamente era caro para a vida deles. Mas agora, quando o Evangelho chega de maneira definitiva, todo esse ganho, ele se torna desprezível, que o Evangelho vence, o Evangelho prevalece. Só o Senhor pode fazer isso. Que fique claro também que nesse texto não está mandando a gente sair queimando coisas, tá certo? Para quem gosta aí de queimar, algum objeto, não está dizendo isso. O ídolo, Calvino já dizia que nosso coração é uma forja de ídolos. Os maiores ídolos, eles são difíceis de pegar, eles são difíceis de queimar, porque eles podem estar enraizados no nosso próprio coração. Qualquer coisa que a gente confie mais do que no Evangelho, do que em Cristo Jesus. Vale aqui uma citação de um pastor comentarista que ele diz assim: a cidade de Éfeso, veja isso, a cidade de Éfeso livrou-se da literatura perniciosa pela queima dos livros de magia e se tornou a depositária da literatura sagrada que formou o cânone do Novo Testamento. Por exemplo, durante o tempo em que Paulo viveu em Éfeso, ele escreveu sua primeira epístola aos Coríntios, enquanto em Éfeso. Quando Paulo ficou em prisão domiciliar em Roma, ele enviou sua primeira epístola aos Efésios. Nos anos posteriores, quando Timóteo era pastor lá em Éfeso, Paulo despachou as 2 epístolas que levam o nome de Timóteo. Algumas décadas mais tarde, o apóstolo João, compõe a partir da cidade de Éfeso o Evangelho e as suas 3 epístolas. De certa maneira, pode-se dizer que assim como o Antigo Testamento fora confiado aos judeus, da mesma forma os efésios se tornaram os guardiões do Novo Testamento. O Evangelho vence. O Evangelho prevalece. Ela muda nações, ela muda sociedades, ela muda comunidades, mas a partir de indivíduos. Esse é o poder do Evangelho. Em 1997, o então Papa João Paulo II veio ao Brasil, lá para o Rio de Janeiro. E tem um grupo aqui em Campina Grande que estava se organizando para receber essa bênção do Papa, essa suposta bênção do Papa. E aí, dentro desse grupo, tinha uma senhora que ela estava já há algum tempo lendo a Escritura Sagrada. Ela estava lendo a Bíblia. Quietada, ela frequentava a igreja, mas Deus colocou essa sede no seu coração, porque ela não entendia a palavra de Deus, e ela pediu uma Bíblia emprestada a uma pessoa, e essa pessoa disse: eu não vou lhe emprestar uma Bíblia, não, eu vou lhe dar. E deu uma Bíblia. E ela começou a devorar essa Bíblia, começou a ler, meditar nessa palavra, e ali pertinho dessa visita do Papa, ela tinha acabado de ler Efésios. E dizia assim o texto: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí ela disse: o que é que eu vou fazer no Rio de Janeiro procurando bênção de homem? Se está dizendo aqui na Escritura Sagrada que eu já sou abençoada com toda sorte espiritual, de bênção espiritual, eu já sou abençoada por Cristo Jesus. Se eu fosse para o Rio era só para passear, não vou mais não. Isso causou um problemão. Foi a querida irmã Zuleide.
Ela deve estar em casa assistindo. Hoje, há 30 anos servindo ao Senhor. Por quê? Falem por quê? É porque o Evangelho vence, meus irmãos. É o Evangelho que vence, ele é poderoso para convencer pecadores. É o Evangelho que prevalece. Agindo Deus, quem impedirá? Ele escolheu agir pela loucura da pregação, pela loucura do Evangelho. É assim que a palavra de Deus vence. Mas deixa eu me dizer uma coisa para vocês. Para a palavra de Deus vencer, você precisa perder. Porque ela precisa destruir seus ídolos. Você precisa perder. Jesus, o Senhor de Paulo e o Senhor de Éfeso, ele disse: quem quiser vir após mim, precisa fazer o quê? Tome a sua cruz. E o que mais? Negue-se a si mesmo. E siga-me. Que o Evangelho vença, meus irmãos. Pelo poder do Espírito Santo. Que o Evangelho derrote seu coração. E lhe convença sobre o senhorio de Cristo. Vamos orar.